Nicola Like 25. Tem possibilidade de o Pedro Raul voltar para o meu timão? Sou motoboy e se tiver alguém final, nós vai para jogo. Ah, tá. Ele quer pro, se tiver alguém afim, a gente vai para o jogo no final do ano de moto. Opa, beleza. Vamos lá, falar sobre Pedro Raul. Na semana passada assisti me perguntado sobre o futuro do Pedro Raul e eu mandei mensagem para o presidente do Ceará. Pedro Raul vai bem no Ceará, tá? Inclusive ele fez o gol do empate contra o Fortaleza 1-1, um jogo super importante, que deixa o Ceará em situação relativamente tranquila e o Fortaleza muito ameaçado. Perguntei, presidente, você tem alguma chance de ficar com o Pedro Raul para o próximo ano? Ele disse, não, Nicola, vamos ter que devolver. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não é um jogador que cabe no nosso orçamento. O Pedro Raul custa mais ou menos R$800 mil por mês, o Ceará paga metade, o Corinthians paga a outra metade. E o Timão desembolsou cerca de R$25 milhões para comprá-lo. Então o Ceará não tem condição de pagar os 25 milhões para comprar o Pedro Raul e muito menos em arcar com uns 800 mil mensais. Então o Ceará vai devolver o Pedro Raul para o Corinthians. Se o Corinthians não conseguir encontrar interessados dispostos a bancar toda essa grana, a partir daí pode pintar, num futuro mais distante, a chance de alguma negociação para que ele volte no ano que vem, mas por empréstimo. Para comprar, está completamente descartado. Nicola, fala do meu Corinthians, tem alguma boa notícia no Timão? O Adriano, cara, eu juro que eu gostaria, mas é uma notícia pior que a outra, cara. Ontem surgiu a história de que o Corinthians deve 23 milhões de reais ao Memphis Depay e não mais 18, né? E esse aumento tem a ver com uma série de coisas malucas que o contrato do Memphis oferece ao jogador. Tem luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato, tem prêmio atrasado do Campeonato Paulista, tem bônus por jogos, tem bônus por participação em gol, tem direito de imagem, são 23 milhões de reais. Mas a última notícia do dia, que também é ruim, e eu juro que eu vou tentar trazer alguma notícia boa para vocês, diz respeito ao fim do prazo para que o Corinthians se acertasse com o Matias Rojas. Você vai lembrar que o Corinthians foi condenado por dever dinheiro ao Matias. O Matias Rojas rescindiu o contrato no Corinthians, né? O Corinthians tinha prometido fazer uma quitação de uma dívida, o Augusto prometeu. Não fez, o Matias Rojas recorreu à FIFA, conseguiu, através de uma liminar, a rescisão do contrato, depois entrou na justiça, na FIFA, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância. E 45 dias atrás, a Corte Arbitral do Esporte concedeu um período de 1 mês e meio para que o Corinthians conseguisse se acertar para o pagamento de mais ou menos 42, 43, 44 milhões de reais. Passaram os 45 dias e Matias Rojas e Corinthians não se acertaram. O GE chegou a publicar que não há preocupação no Corinthians em relação a um transfer ban, que o Matias Rojas está muito disposto a aceitar algum acordo. Pessoal, se em 45 dias os caras não chegaram a um acordo, você acha que eles vão chegar quando? Então agora é natural que o Matias Rojas comunique à FIFA que não houve acordo e a FIFA, a qualquer momento, puna o Corinthians com mais um transfer ban. Então é o segundo transfer ban consecutivo que o Timão está levando, tá bom? Nicola, boa noite. Devido à falta de qualidade dos árbitros brasileiros, seria prudente a FIFA não levar a arbitragem brasileira para a Copa? Anderson, na teoria sim, na prática não. Porque a avaliação dos caras da FIFA, que não estão no dia a dia aqui, é de que os dois árbitros brasileiros que estiveram na Copa do Mundo de Clubes foram bem. O Wilton Pereira Sampaio e o árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo, que foi afastado. Os dois tinham deixado excelente impressão na Copa do Mundo de Clubes. Então, esses caras estão confirmados para a próxima. Esses não, mas a arbitragem brasileira terá presença de árbitros na próxima Copa do Mundo. E aí dá para dizer também que a gente vai ter árbitros de federações com muito menos representatividade que o futebol brasileiro. Então, acho que seria até meio estranho não ter árbitros brasileiros. Acho que o grande ponto é o quanto esses caras apitam mal no Brasil. E apitam muito mal. A Edna, o Wilton, todos. O que dá para fazer? Eu acho que, eventualmente, em jogos mais importantes, talvez fosse o caso de começar a trazer árbitros internacionais, tá bom? Estrangeiros. Esse vencimento do prazo do Corinthians pode gerar perda de pontos? Boa pergunta, Atila. Como é que a FIFA costuma aplicar as punições? A primeira delas é uma advertência, é um aviso. Ó, você está devendo, você tem essa advertência. Quando o clube começa a ser reincidente, a advertência se transforma em transfer ban. Em casos mais severos, com muitos transfer ban
e sem a intenção do clube em pagar, aí a FIFA altera a punição para perda de pontos. E, em último caso, para rebaixamento na divisão do campeonato nacional, tá? Mas em casos extremos, em que a FIFA percebe que há um calote em série, que o clube não tem a intenção de pagar. E o Corinthians recorreu à FIFA nas últimas semanas, pedindo para a FIFA auxiliá-lo no acordo com o Santos Laguna. O Corinthians mostrou à FIFA, a gente fez uma proposta de pagamento de 30% à vista, eles não aceitaram, subiram para 45%, não aceitaram, subiram para 60%, depois oferecemos 70% do valor à vista e o resto parcelado, e o Santos Laguna não aceitou. Então, esse procedimento adotado pelo Corinthians faz com que a FIFA entenda, no Corinthians é um clube que tem problemas financeiros, mas que está tentando se restabelecer, tá bom? Nicola, boa noite. Será que essa grana da Nike, LFU, que possivelmente vai cair na conta, vai ser possível para pagar esses transfer bans? Marcelo Silva está perguntando sobre as coisas do Corinthians. Não vai ser possível, tanto que o Corinthians está pegando 100 milhões de reais emprestados. São 27 milhões de antecipação de cota e mais 72 milhões com antecipação, com empréstimos bancários, né? E é com essa grana que o Corinthians pretende providenciar o pagamento com o Santos Laguna e, eventualmente, outros processos mais, tá? Hora de falar sobre o Corinthians. Acabou nessa sexta-feira o prazo para que o Timão se acertasse com o Matias Rojas, o meio-atacante paraguaio que processou o Corinthians e venceu na FIFA e na Corte Arbitral de Esporte, tem direito a mais ou menos 42 milhões de reais. E o Corinthians tinha 45 dias para se acertar com o atleta. Senão, haveria o risco de o Matias Rojas solicitar uma punição ao Corinthians, o que deve acontecer muito em breve. O Matias Rojas tem até 2 de janeiro para registrar esse pedido, e a partir daí é natural que no momento seguinte a FIFA conceda mais um transfer ban, ou aplique mais um transfer ban. No Corinthians, o transfer ban, você sabe, é a proibição da inscrição de atletas. O Timão já tem um transfer ban contra si desde a metade do ano por conta de uma dívida que tem pela compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Dívida com o Santos Laguna de mais ou menos 41 milhões de reais, são mais 42 milhões com reajustes e juros e correção. A dívida com Matias Rojas deve alcançar algo na casa dos 45 milhões de reais. Importante registrar que o Corinthians se mantém tranquilo, afirmando que vai ter mais alguns dias para se acertar com Matias Rojas. A pergunta que eu deixo é: se houve um prazo de 45 dias e não houve acordo, você acredita que agora o Corinthians vai se acertar ou em breve vai pintar essa punição, esse transfer ban? Eu posso cravar para você que se não houve acordo em 45 dias é questão de alguns dias para que o Corinthians sofra seu segundo transfer ban. E há mais outros 4 que devem vir na sequência de casos em que o Corinthians já foi condenado na FIFA e agora só aguarda por uma posição definitiva da Corte Arbitral do Esporte. Para completar em relação ao Timão, Ranieri teve nova lesão no músculo adutor da coxa. A 5ª lesão do Ranieri na temporada. Ele e Memphis Depay foram os jogadores que mais se machucaram no Timão nesse ano. Já Vitinho iniciou a transição física e deve ir a reforço do Corinthians nessa reta final de temporada. Fala do Memphis, interesse da Europa, Bruno Aurélio. Brunão, esqueça. O Memphis não vai sair do Corinthians antes do fim do contrato. A menos que surja uma enorme reviravolta, não há movimentos grandes. Ele mesmo já deixou bem claro para as pessoas próximas que pretende cumprir o contrato. Ele está apaixonado pelo Corinthians? Nem sei se é isso. Mas o Memphis tem a convicção de que não vai conseguir um contrato como esse em outro clube no meio da janela de transferências. No mês de janeiro, a janela na Europa é a janela de inverno, é para poucos movimentos. Os times vão ao mercado mesmo a partir de julho, no verão europeu. E o Memphis vai ser um jogador muito mais interessante, livre do contrato do Corinthians em julho do ano que vem do que em janeiro. Então, o planejamento do Memphis é cumprir o contrato com o Corinthians até junho e aí sim ir embora, tá? Só para completar em relação ao Memphis, rolou uma reunião do Core nessa semana e ficou constatada nessa reunião que a dívida do Corinthians para com o Memphis não é mais de 18, mas sim de 23 milhões de reais. Em setembro, o Corinthians havia admitido uma dívida de 18 milhões com o Memphis e um pagamento parcelado, 9 milhões em parcelas até fevereiro e outros 9 milhões numa parcela única em março. Só que essa dívida reajustada já foi para 23 milhões de reais. E na reunião não se falava em outra coisa, a não ser que é inviável, é impossível manter um jogador com tais vencimentos, tá? Dentro do Core, assim como dentro da diretoria, a ideia era que o Memphis fosse embora. Inclusive, o pessoal do Core estava trabalhando com a perspectiva de convocar os responsáveis pela assinatura desse contrato do Corinthians com o Memphis, para que eles se explicassem como é que o Corinthians pôde aceitar tantas
vantagens e cifras astronômicas para o holandês. Quando sai o estacionamento no Corinthians e o patrocínio Master? Bora tentar avançar alguma coisa sobre esse estacionamento? Mandar mensagem para o próprio presidente do Corinthians, Osmar Sá. Presidente, boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre a negociação do estacionamento da Neoquímica? Tendo resposta, também já atualizamos vocês por aqui, tá bom? Para o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, estou aguardando a resposta, tá? Sobre o estacionamento da Neoquímica Arena. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre o Corinthians. Hoje uma página que cobre o Corinthians, eu esqueci o nome, Informante Fiel, alguma coisa assim, afirmou que o Félix Torres está entregando o apartamento onde mora. Isso seria um indício de que ele estava indo embora. Eu entrei em contato com o pessoal do Corinthians, e aí, vocês têm proposta, sondagem? A pessoa respondeu de maneira bem sincera, ela falou, a gente adoraria que tivesse proposta pelo Félix Torres, mas até agora nada. E não é porque ele está entregando o apartamento dele que ele está indo embora. Ele está no apartamento para se mudar para outro, enfim. Está muito claro que o Félix Torres foi um dos piores negócios feitos na história recente do Corinthians. Compra por 6 milhões e meio de dólares. Esse valor já foi aumentado, até porque o Corinthians pagou parcelas, mas atrasou outras. Foi condenado na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte a devolver ou a pagar ao Santos Laguna 41 milhões de reais. E enquanto isso tem um transfer ban contra si. Para piorar, o Félix Torres custa 750 mil reais por mês entre salário, direito de imagem e luvas. E não joga há mais de 2 meses, tá bom? E aí, rapaziada, beleza? Gostou do conteúdo? Chega deixando aquele like maroto e se inscreva no canal. Rapaziada, lembrar vocês que tem novidade no canal, né? Agora o YouTube disponibilizou uma loja aí, né, cara, com links para o Mercado Livre e Shopee. No momento eu estou divulgando apenas os links do Mercado Livre, né? É uma novidade aí que o YouTube está fazendo para incentivar vendas de produto dentro da plataforma que o YouTube está lançando, né? Aí o que acontece? O YouTube tem parceria com a Shopee e o Mercado Livre e disponibilizou aí para os seus criadores de conteúdo que tem uma certa quantidade acima, consideravelmente ali acima de 10 mil inscritos, uma possibilidade de vender, né, nessa loja. E a gente está vendendo aí, no caso, camisa do Corinthians, chapéu, boné, casaco, tem televisão, tem como é que se fala o nome? Geladeira, freezer, tem celular, smartphone, iPhone, o que você precisar, quiser comprar, dá preferência para o nosso canal, porque você vai estar colaborando e ajudando demais. A gente está trazendo melhoria para o nosso canal, que é super importante, combinado? Então, rapaziada, não esquece também de sentar o dedo no like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para você sempre ficar atento sobre as últimas do Timão, combinado? E fortalece também, tem as canecas aí da GoCase, que é muito importante também. E detalhe, tudo original, nada de falcatrua, tá, rapaziada? Tu vai comprar diretamente ali com o pessoal da loja oficial, tá? Você vai comprar tranquilamente. Antes de comprar, verifique as avaliações, se o pessoal tá comprando ali, se tem boa, como eu posso te dizer, boas avaliações, se tá tudo na moral, se tem 5 estrelas, ou 4.8, 4.9, 4.5 estrelas, tá ok. Agora, se tiver reclamações, tu já não compra. Agora vai no link onde tem boas pessoas falando bem ali, valeu? E a gente vai encerrando o nosso vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Dá essa moral pra gente aí de estar comprando camisas, item, o que for. Tem relógio, tem corrente, tem chinelo, tem boné, tem touca. Compra aí com a gente. Valeu, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui!